Olá, boa noite. Familiares da adolescente de 15 anos assassinada a tiros na porta de casa no fim de semana conversaram com nossa equipe de reportagem. Este é um dos nossos destaques e veja também. Cresce número de flagrantes de tentativa de levar droga e celular para dentro do sistema prisional. Ministério Público Estadual inicia operação para fiscalizar transporte escolar em Alagoas. E ainda uma entrevista com a vítima que foi retirada de carro em chamas depois de um acidente na praia da Avenida no fim de semana. Agora no Jornal do Estado. A luta dos agentes penitenciários para evitar a entrada de drogas nos presídios de Alagoas é cada vez maior. As tentativas terminam com a ajuda do equipamento de raio-x e as revistas feitas pelos agentes. A revista é minuciosa. Cada detalhe dos alimentos que entram no sistema penitenciário é averiguado para garantir a segurança no local e evitar que entorpecentes cheguem aos reeducandos. O trabalho para atender a toda essa demanda é grande. E na matemática do Sindicato dos Agentes Penitenciários, o número de agentes deveria ser maior. Na situação específica da visita, vamos botar um presídio como penitenciário de segurança máxima, onde tem a capacidade lá é 1.000 presos. A visita de um dia, metade do presídio, 500. Cada um tem direito a 4 visitas. Se for essas 4 visitas, dá 2.000 pessoas. Para uma equipe de plantão lá de 15, 16 agentes, dá conta da revista dessas 2.000 pessoas e ainda cuidar da segurança interna do presídio. Então fica praticamente humanamente impossível dar conta desse contingente todo. Equipamentos de raio-x ajudam a verificar se há irregularidade nos materiais. Esse outro equipamento, o Borescan, analisa se há algo suspeito no corpo de quem tenta entrar nos presídios. Desde a sua chegada, este tipo de flagrante com drogas e itens ilegais no corpo reduziu drasticamente. Agora os agentes lutam contra a criatividade do crime. No último dia 18, uma mulher tentou entrar no presídio Ciridião Durval com drogas dentro de um cacho de banana. No dia seguinte, outra mulher repetiu a mesma tentativa. No último caso registrado, dia 22, a droga foi encontrada dentro de sabonetes, após o item passar por esse equipamento de raio-x. Familiares dos presos que aproveitam desse período de visitação para tentar burlar a segurança prisional. Mas graças à experiência, à expertise do trabalho do agente penitenciário, a gente vem conseguindo coibir esse tipo de prática criminosa. Nós tivemos 25 ocorrências esse ano de 2018 até agora. Dessas 25 ocorrências, 23 foram perpetradas por mulheres. O Ministério Público Estadual iniciou hoje uma operação para fiscalizar transporte escolar nos 102 municípios alagoanos. Em São Luís do Quitunde foi encontrado um ônibus com mais de 20 anos de uso. A operação ocorreu no centro de São Luís do Quitunde, litoral norte de Alagoas. O alvo foi o transporte escolar. Motoristas fizeram um teste do bafômetro. O Ministério Público Estadual iniciou a operação Transporte Legal, que deve percorrer todos os municípios do estado. O Ministério Público acabou de criar o Núcleo da Educação. Várias ações estão previstas, mas a primeira política pública disseminada pelo núcleo é a fiscalização do transporte escolar para salvar vidas dos alunos. A fiscalização flagrou este ônibus locado ao município para fazer o transporte escolar. O veículo tem 22 anos de uso e já não paga mais o IPVA e várias irregularidades foram encontradas. No painel, os botões da parte elétrica estavam soltos, a fiação exposta em vários pontos do ônibus. O trajeto é feito de porta aberta, porque não fecha mais. Os pneus também apresentam perigo. Este estudante passa 3 horas por dia dentro do veículo para ir e voltar da escola. É ruim, né? A gente andar no ônibus assim, a estrada também está ruim, cheia de buraco. E eu quero que a nossa prefeitura dê o melhor para nós. A situação de precariedade se repete em toda a frota escolar. Em outro ônibus, até um galão que teria transportado combustível estava sendo levado ao lado de alunos. Um perigo. O transporte escolar também é feito através de Kombi.
onde motoristas não estariam habilitados para fazer esse tipo de transporte. Outras irregularidades foram encontradas. Com a fiscalização, nós encontramos várias irregularidades. Por exemplo, o ônibus ali muito antigo, com mais de 20 anos de uso. Nós encontramos veículos sem equipamento obrigatório, que é o cinto de segurança. Não tendo cinto de segurança é um grande problema para as criancinhas, para a sociedade. Encontramos ônibus com pneu, lanterna quebrada, pneu ruim. Enfim, várias irregularidades que isso vai contribuir para um acidente futuramente. Alguns veículos foram notificados para não fazer o transporte devido às péssimas condições. O objetivo é evitar acidentes, né, e melhorar a segurança no transporte de crianças e adolescentes. Então, de fato, está sendo feita a vistoriação por um técnico em vistoria do Detran. Ao analisar dele, ele vai passar isso para nós vamos passar ao promotor natural, Dr. Jorge, para tomar as medidas para que esses veículos parem de circular. O secretário de Educação de São Luís do Quitude explicou que o município tem 50 veículos que fazem o transporte de alunos. Ele reconhece que a frota precisa melhorar e ainda não adotou medidas para suprir os veículos que vão ficar sem circular. Tenho certeza que a gente vai trabalhar em cima para melhorar a situação dos nossos alunos, que eu acho que é um dos pontos fundamentais. A gente está aqui por eles, né? E todo esse trabalho também está sendo feito para melhorar a situação deles, segurança. A gente está aqui para dar esse apoio e seguir as recomendações. E dentro desse espírito, nós, tão logo o laudo de vistoria nos seja apresentado, nós veremos as melhores alternativas de dialogar com o município. Familiares de Giovana Cavalcante, a adolescente de 15 anos assassinada a tiros na porta de casa no fim de semana, conversaram hoje com nossa equipe de reportagem. A família está muito abalada. Sustentada pela força que vem da fé, a mãe de Giovana aceitou falar sobre a perda da filha pela primeira vez. Fabiane conta que Giovana era uma menina muito carinhosa, que apesar da pouca idade, era a melhor amiga dela. Giovana adorava escrever cartinhas e bilhetinhos. A mãe guarda com carinho uma caixa deles. É uma das lembranças que guarda da filha. A minha filha sempre foi o xodó da casa. Sempre foi o equilíbrio entre os irmãos e o pai. E comigo a gente tinha um relacionamento de muita amizade. Ela era sua melhor amiga? Sim, mesmo tão nova, ela me aconselhava. Ela me ouvia. Ela pedia sempre para que a gente fizesse programas juntos. Às vezes eu estava sem paciência, mas ela dizia, vamos mãe, comer, vamos sair. E eu sempre arrumava um jeito de estar com ela. O pai não entende até agora o que aconteceu. A perda precoce da menina de apenas 15 anos de uma maneira tão trágica abalou a todos. Ele segura com carinho o bilhete que mantinha colado na porta do guarda-roupa dele, uma declaração de amor da filha. Eu te amo para sempre. Vou te amar do fundo do meu coração. Nunca vou deixar você. Te amo. Meu melhor pai do mundo. Nunca imaginei ter um pai assim. Que amor bonito. Giovana estava chegando em casa no sábado à noite. Ela estava apenas descendo do carro quando um grupo de 4 rapazes passava em frente à casa dela. Segundo a polícia, eles estariam praticando assaltos na região naquela noite. Um deles se assustou quando Giovana abriu a porta do carro e atirou na adolescente. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. 3 dos 4 suspeitos de terem assassinado a menina foram mortos no domingo, num confronto com a polícia na Grota do Rafael, que fica no Jacintinho, mesmo bairro onde morava Giovana. A polícia identificou o último suspeito de envolvimento nesse crime e vai dar detalhes em coletiva à imprensa amanhã pela manhã. As informações você acompanha no Plantão Alagoas. Laudo do Instituto de Criminalística confirma a participação do acusado da morte de Silvânio Barbosa no assassinato do vereador. Quem tem outras informações é o repórter Max Cavalcante. Max, boa noite.
Boa noite. O vereador Silvânio Barbosa, assassinado em setembro a facadas, facadas nas costas. Ele foi surpreendido pelo jovem de 19 anos, réu, confesso, e recentemente temos um laudo de DNA que comprova realmente o depoimento do réu, onde ele confessa que não teve relações, não teve briga com o vereador, apenas assassinou ele a sangue frio. E aqui com a gente o perito criminal Marek Henrique, que vai passar mais algumas informações. Marek, boa noite. O que é que podemos analisar agora que chegamos no final desse caso, podemos dizer assim, né? Boa noite. Boa noite, Max. Boa noite a todos. Bem, na realidade, o laboratório de DNA recebeu 3 requisições, né? Na primeira da perita criminal, ela nos enviou amostras subungueais do corpo do Silvano, né? E a amostra referência dele, para a gente verificar se tinha realmente resquícios de um outro DNA que não o do próprio vereador abaixo de suas unhas, o que não foi no caso, a gente não verificou, só verificou a amostra do Silvano. Com relação à segunda solicitação do IML, o IML nos enviou diversos materiais também do corpo do Silvano, coletados de diversas regiões do corpo, para justamente verificar também se existia algum outro DNA que não o dele. Né? E, segundo os exames de DNA emitido por nós, também só havia presente o DNA do Silvano. E a última solicitação, que foi da delegacia, eles nos enviaram um blusão, né, um tipo moletom, e a gente verificou que existiam diversas manchas de sangue nesse blusão. E após a análise de DNA, a gente verificou que o DNA presente nessas manchas de sangue é compatível geneticamente com o material do Silvano. Muito obrigado, então, o perito Marek Henrique, pelas informações. A gente vai voltando com você aí no estúdio. Italine. Obrigada, Max. 8 homens encapuzados invadiram uma residência no bairro do Benedito Bentes e assassinaram a tiros Sandra Maria de Lima, de 35 anos, e o filho dela, Mateus de Lima Silvestre, de 18. O duplo homicídio foi no conjunto Jorge Quintela. Familiares não souberam informar a motivação do crime, que será investigado pela Delegacia de Homicídios. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro da SMTT do município de Palmeira dos Índios bate na traseira de uma moto no centro da cidade. A mulher que está na garupa é arremessada para trás. O condutor perde o controle e termina caindo. Também em Palmeira dos Índios, um homem que não teve a identidade revelada foi assassinado a tiros. A polícia esteve no local, realizou buscas, mas ninguém foi preso. Uma aluna foi esfaqueada após brigar com outra na porta da escola Monsenhor Clóvis Duarte, em União dos Palmares. O motivo da discussão não foi revelado. A adolescente ferida foi socorrida e a polícia registrou o caso. Câmeras de segurança captaram um assalto a uma loja de celular na cidade de Junqueiro, no Agreste. A polícia não informou o que foi levado pelos criminosos, que também são suspeitos de arrombar casas lotéricas no interior do estado. O vigilante de um estabelecimento na Serraria, em Maceió, foi rendido e teve a arma roubada por 2 bandidos, que estavam com um revólver e uma faca. Eles ainda ameaçaram outros funcionários. Câmeras de segurança mostram o momento em que uma pedestre é atingida por uma retroescavadeira em Rio Largo. A máquina estava sendo usada numa obra no local. Um carro pegou fogo na Avenida Josefa de Melo, no bairro de Jacarecica, aqui em Maceió. A mulher que estava na direção do veículo percebeu a fumaça saindo do ar-condicionado, parou o carro e desceu. O corpo de bombeiros esteve no local, conteve o fogo, mas o veículo ficou destruído. Felizmente, ninguém se feriu. O homem que foi retirado de um carro em chamas após um acidente envolvendo vários carros na praia da Avenida, que deixou uma pessoa morta, se recupera e fala que demorou para ter a dimensão da gravidade do acidente. Tota é um sobrevivente e tem motivo de sobra para comemorar a chance que a vida lhe deu. O que o faz lembrar do acidente é uma leve queimadura na perna. Antônio tinha saído da casa da avó com o carro repleto de feijoada para a festa de aniversário do pai.
O advogado de 27 anos lembra de pouca coisa do acidente. Me lembro de estar freando o carro na Americanas. Depois só me lembro que alguém me cutucou no meu ombro, mandando eu sair do carro porque estava tocando fogo. Foi quando eu comecei a sentir minha perna queimar e sair. Aí depois que eu descobri que foram 3 senhores lá, o João Vitor, o Guga, que é personal, e o seu Washington, que me ajudaram lá a sair do carro. Eles me explicaram depois, eu falei com eles, eles me explicaram que jogaram um pouco de extintor lá para tirar o fogo, abriram a porta e mandaram sair. Mas depois que eu vi as imagens, que o pessoal começou a me chegar, meu pai chegou chorando, minha mãe chorando, aí eu percebi que a gravidade tinha sido bem maior do que eu achava. Agora passou ou não? Passou, passou. Agora é só comemorar, né? A delegada Sheila Carvalho, titular da Delegacia de Acidentes, não quis gravar a entrevista, mas disse que foi instaurado o inquérito policial para apurar a autoria e as circunstâncias do acidente que matou Tiago Queiroz Xavier de Barros, de 32 anos. O laudo final do IML, contendo inclusive o resultado toxicológico, deve ser divulgado até o final do mês. Esse prazo pode ser estendido. A partir de hoje, até 48 horas depois do término da votação do próximo domingo, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido. Quem explica essa determinação é o repórter Max Cavalcante, com quem a gente conversa agora ao vivo. Max, boa noite. Boa noite, Thaline. Pois é, isso mesmo. Faltam 5 dias para o segundo turno das eleições, onde vamos escolher o representante maior da nossa nação, o presidente da República. E essa determinação está prevista no Código Eleitoral. Nenhum eleitor pode ser preso a não ser pelas seguintes exceções. Ele pode ser preso em flagrante delito ou então se houver uma sentença criminal condenatória por um crime inafiançável ou ainda se houver desrespeito por um salvo-conduto, né? Então, o eleitor não pode ser preso a não ser que se encaixe em alguns desses casos. Amanhã também é o último prazo para que os partidos políticos, as coligações, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil peçam a revisão das assinaturas digitais, né, do sistema de transporte de dados das urnas eletrônicas, para saber se então está tudo de acordo com as urnas eletrônicas para esse segundo turno. Amanhã também é prazo para que os tribunais regionais eleitorais, para que eles façam divulguem na internet, né, os pontos de transmissão de dados, que eles vão funcionar em pontos distintos de onde funciona a junta eleitoral. O segundo turno das eleições vão acontecer neste domingo agora, dia 28, em todo o país e também em 99 outros países onde brasileiros moram atualmente. A gente volta com você aí no estúdio. Thaline. Obrigada, Max, pelas informações. E veja no próximo bloco, o PROCON disponibiliza serviço contra ligações indesejadas. E ainda tem CSA em campo contra o Brasil de Pelotas. É já já.